Neste vídeo você aprenderá como definir os voluntários que atuam no culto. A maioria dos ministérios da igreja é formada por voluntários. Voluntários são pessoas que, seguindo o modelo de Jesus, escolhem servir a Deus e as pessoas com amor. Os voluntários de uma igreja podem trabalhar em diversas áreas, como diaconato, tesouraria, assistência social, escola dominical, evangelismo, redes sociais e tantas outras áreas que nós poderíamos passar muito tempo descrevendo. Nesse vídeo, nós vamos falar especificamente dos voluntários que atuam no culto. Um culto é composto por vários momentos. São muitas atividades que acontecem e as áreas que precisam de voluntários para que o culto aconteça. Os voluntários são pessoas responsáveis por alguma atividade que acontecerá, e sem eles é difícil que tudo aconteça com excelência. As áreas mais comuns que fazem parte de um culto são louvor, intercessão, ministração, integração, comunicação e som. Para cada uma dessas áreas é necessário ter pessoas capacitadas trabalhando. Um exemplo prático de como isso acontece é o grupo de louvor. Para que o grupo de louvor conduza a igreja em adoração, são necessárias algumas pessoas. O ministério de louvor e adoração é bem abrangente. Ele envolve músicos, instrumentistas, ministrantes de louvor e em algumas igrejas até mesmo a dança e o teatro. E todas essas funções exigem dedicação, conhecimento e comprometimento. No exemplo dado, nós podemos perceber que não é qualquer pessoa que pode se dispor a tocar bateria, por exemplo. É necessário que essa pessoa tenha conhecimento sobre isso. E não apenas na parte musical, como também nas demais áreas. É necessário estar atento a algumas características que são necessárias em um voluntário que atua no culto. Os dois principais pontos que você deve se atentar são: conhecimento. Em alguns ministérios é necessário um conhecimento específico e aprofundado, mas para a maioria deles é necessário que o voluntário tenha disposição em aprender, pois são atividades que são facilmente entendidas. Como, por exemplo, o Ministério de Integração do Culto. Esse ministério é responsável por acolher e integrar os visitantes que estão participando do culto. Os principais conhecimentos que um voluntário deste ministério deve possuir são: comunicar-se bem com os visitantes, mostrar-se simpático, sempre com um sorriso de recepção e acolhimento, entender sobre as atividades que a igreja promove, quais são os próximos passos que o visitante deve dar, coleta de dados do visitante e etc. Como você pode ver, essas são atividades simples e que podem ser facilmente aprendidas e executadas. Mas o voluntário deve estar disposto a oferecer o seu melhor, pois independente de sua função, ele deve entender a importância que ela tem para que o culto aconteça da melhor maneira possível e buscar sempre ter conhecimento sobre as atividades que ele deve executar. Comprometimento. O segundo ponto é o comprometimento. Um voluntário que atua no culto precisa estar comprometido com a atividade que ele vai executar. Então, é importante acompanhar os voluntários para verificar se eles estão realmente comprometidos com suas responsabilidades. Pois apenas com voluntários comprometidos é que você poderá ter certeza de que tudo correrá bem nas atividades que precisam ser executadas no culto. Portanto, os voluntários precisam entender que o comprometimento deles é primeiramente com Deus e não com as pessoas, embora as pessoas serão abençoadas por esse comprometimento. Estando atento a esses dois pontos, olhe para o cronograma do culto que a sua igreja promove. Depois, você precisa listar quais são as áreas que precisam de voluntários para atuarem no culto. O próximo passo é convidar as pessoas para servirem e certificar-se de que elas possuam o conhecimento necessário para executar as atividades. E antes de direcionar toda a responsabilidade sobre elas, caminhe com elas para identificar se elas estão realmente comprometidas com o serviço que estão prestando. Reconheça que o serviço do voluntário tem um papel importante e ore para que cada dia mais pessoas se envolvam nesse trabalho, como está escrito lá em Mateus 9:38. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Se você deseja receber mais conteúdo sobre esse, onde nós falamos sobre cuidado da igreja, siga as redes sociais do Igreja Eficiente.